Segundo livro de Reis, capítulo 17. Como eu falei, antes de Crônicas, né? Segundo Reis. Encontrou? Capítulo 17. Vamos ler só alguns versículos, a partir do 7. A partir do versículo 7. Ele diz assim, segundo Reis 17, a partir do 7, diz assim, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos escrevi por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz com seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãs, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagem de fundição dos bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram tudo que o exército do céu tudo que o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhação e criam em algoros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda nesta noite a ouvirmos a Tua voz, Senhor. Derrama na Tua unção, do Teu poder, Pai amado. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Que nos direciona, que nos santifica, que nos purifica, Senhor, e que sacia, Senhor, o nosso espírito e nos fortalece, Pai. Desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sempre deixo, digo para os irmãos, a história aqui dos reis de Israel, são assim, apontam para a igreja hoje. Deus usou povo de Israel, como figura, criou ali uma religião, tudo, como figura para apontar para a igreja, tinha ali um objetivo, foram anos e mais anos, mas tinha um objetivo final. E esse objetivo final, ele toda aquela história de Israel, as aplicações literais, tudo mais, aquilo tudo se findou em Jesus Cristo, quando Jesus falou assim, está consumado. Então, quer dizer, a obra foi consumada, aí o véu é rasgado de cima a baixo, aí quer dizer que
ali está fazendo uma diferença, né? Deus não vai mais estar no meio deles através do templo físico, através da Arca da Aliança. Todos vão poder entrar no véu do santuário, porque foi rasgado, não é mais, porque o santuário agora é o templo de Deus agora, em Cristo Jesus somos nós, né? Como Paulo orienta, mas ó, vós sois o templo do Espírito Santo, né? Então nós somos o templo do Espírito Santo. Daí vem a necessidade de sermos santificados pela palavra. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus, muito menos, Paulo, sem a santificação ninguém verá a Deus. Por que não verá a Deus? Porque Deus não vai estar habitando em nós. Se nós não estivermos no processo, se esforçando, andando em santidade, agradando a Deus, certamente que Deus não vai habitar em nós, porque Ele não habita com o pecado. Amém? Então nós vemos aqui o escritor aos reis aqui, o livro de Reis, segundo Reis, ele fala, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Para nós entendermos, vamos ler aqui o número 6, que fala assim, no ano 9 de Oséias, né, o versículo 6, o rei da Síria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ralá, né, junto a Robó e o rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Olha só, aí ele está começando a explicar por que Deus fez isso com eles. Por que Deus fez isso com eles? Por causa da desobediência, por causa do pecado, irmãos. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que Deus é assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é bom, mas também é justo juiz. Amém? Deus, ele nos amou de tal maneira capaz de nos dar o seu filho, né, de enviar o seu filho para morrer por nós. Aí você acha que ele não vai nos cobrar a nossa indiferença para com ele? Aqui, Israel foi punida porque desobedeceu a Deus, as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus. Deus tinha levado eles, olha só, irmão, que coisa tremenda. Depois de Deus ter levado eles a uma terra prometida, tirou eles de lá de novo. Por quê? Por causa da prática do pecado. Por quê? Porque andar segundo a palavra de Deus não é muito fácil para a natureza humana. A natureza humana, irmão, se nós não nos convertermos verdadeiramente no nosso espírito, a nossa natureza humana vai nos atrapalhar a caminharmos diante de Deus. Vai atrapalhar. Amém? Vai atrapalhar. Você vê, e tem uma coisa, o pecado, irmãos, é uma coisa tão forte em nós, que Deus fez assim um monte de sinais com aquele povo. Só aquelas 10 pragas do Egito. Vamos falar mais uma coisa mais simples. Só o fato de ter uma coluna de nuvem em cima da tenda deles de dia e à noite fogo, a mesma coluna. De dia ela era sombra, ela refrescava do sol, à noite ela aquecia, marcando a presença de Deus. Já pensou você olhar assim, você vê, porque por exemplo, Moisés viu uma sarça ardendo e o fogo não se consumia, mas Moisés viu sozinho. Agora Israel em peso via uma coluna de fogo que não saía do lugar, e quando queria que o povo andava, a coluna andava. Como é que você encontra ânimo para desobedecer um Deus desse? Aonde a pessoa encontra coragem, audácia? Você vê como que a natureza humana ela é profundamente contaminada pelo pecado, irmãos. Capaz de desobedecer um Deus tremendo. Então Deus falou aqui, aí Deus estava falando para eles, pecaram contra o Senhor seu Deus, que o fizera subir do Egito, de debaixo da mão de Faraó, quer dizer, eles eram escravos de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha só, por que você tem que temer a outros deuses?
Se Deus, olha só, se Deus ensina que não pode ter adivinhação, nós vamos ver aqui, teve prática de foram seguir adivinhos. Por que que as pessoas ficam procurando um lugar onde tem adivinhação? Porque não é revelação, irmão. Revelação é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando Deus quer usar alguém, presta atenção nisso, ó. Quando Deus, não estou dizendo que não tenha a revelação, existe a revelação, mas não existe um lugar específico aonde Deus fica revelando. Quando Deus quer revelar alguma coisa a alguém, Ele usa uma pessoa do lado para revelar. Ou se não, tem um irmãozinho, eu tenho o dom de revelação. Tem. Ele vai lá e revela. Por que esses dons de revelação hoje é assim? É uma coisa assim, contínua, de todo dia, toda hora, e nas escrituras não é assim. Você viu Paulo revelando toda hora? Você viu Paulo toda hora falando? Ele falou só, sai Satanás da menina, né? Como nós pregamos semana passada. Ele percebeu, né? Ele teve um discernimento que aquele espírito não era de Deus, embora estivesse elogiando eles. Mas já estava chato, E isso a gente pode até perceber também hoje. Se o irmãozinho começar a ficar toda hora te bajulando, não, o irmão é bom, o irmão não sei o quê, o irmão toda hora massageando o ego, pode crer que isso aí não é de Deus, porque Deus não trabalha com massagem de ego. Você vive a sua vida, eu vivo a minha, eu honro você, se você fez uma coisa, a gente honra, muito bom, irmão, muito bom, tal. Se é uma coisa que tem que pagar, paga, e acabou. Não tem que ficar bajulando a ninguém, amém? Aí já não é uma coisa de Deus, bajulação. Honrar é uma coisa, o irmão mereceu o crédito, quem foi o irmão que fez, parabéns, irmão, está muito bonito, muito bem feito, pronto, acabou. Não tem que ficar o tempo todo, toda hora, elogiando, toda hora bajulando, toda hora fazendo isso, fazendo aquilo, porque pode ser que é uma coisa que não é de Deus. Então você não vê, nós não vemos nas escrituras registro desse negócio de pessoa que ficava toda hora revelando. E o que ficava revelando? Profetas, por exemplo, né? A gente vê Eliseu a gente viu, né? Eliseu pediu porção dobrada de Elias. O que aconteceu? Ele fez 14 milagres, mas a gente vê Elias então fez só 7, né? Porque Eliseu pegou, olha só, o grande Elias só fez 7, toda a vida dele. Quantos anos viveu Elias? Quantos anos viveu Eliseu e só fez 14? Mas hoje a gente vê pessoa revelando todo dia, toda hora, fazendo cura, fazendo não sei o quê. É um monte de coisas falsas, falsos sinais, que a Bíblia diz que o Satanás, ele se transforma em anjo de luz, e no fim dos tempos ia ser assim. Iam fazer falsos sinais, para enganar, se possível, os eleitos. Aí fica assim, ó, fica vazia a igreja. Algum lugar está fazendo sinal aí. Algum lugar está fazendo sinal. Está atraindo. E a palavra está sendo pregada, e eles estão deixando de receber porque tem um lugar fazendo sinal, né? Entendeu? E ele fala assim, ó: andaram nos estatutos das nações, ó, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde o atalaia dos vigia até a cidade fortificada. Olha só o que Deus está falando aqui, que eles andaram segundo os ensinamentos que não eram de Deus, irmãos. Deus está questionando aqui que eles andaram segundo ensinamentos que não eram bíblicos, que não eram do povo de Deus. E a gente está vendo isso hoje acontecendo, claramente. Ensinamentos que não são das escrituras, inserindo coisas nas igrejas que as escrituras não ordenam. Ensinamentos que não são das escrituras. Isso é um passo, quando a gente começa, geralmente quando se começa assim, é porque a pessoa está... ficou a carne ficou alegre, ou está em busca de alguma vantagem, de alguma coisa,
porque não pode ter a pessoa ficar fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Foi isso que Deus estava cobrando aqui, ó. Por isso eles foram para o cativeiro, porque começaram a andar fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Aí fala assim, ó, levantaram para si colunas e postes ídolos, e em todos os altos outeiros, debaixo de toda a árvore frondosa. Olha só, não foi umazinha só não, todos altos, ou seja, todo lugar que tinha um alto, que tinha um lugar assim de destaque, né, para se fazer um altar, eles fizeram para adorar outros deuses. Todo lugar fizeram para adorar outros deuses. Árvores frondosas, porque tinha esse hábito também, né, ficar de aquelas árvores muito grandes, muito bonitas, tinha umas árvores mais antigas e tal, debaixo de árvore frondosa, vão ali fazer culto debaixo daquela árvore para outros deuses. E o perverso, amigo, o adversário, ele manipula. Essas pessoas que estavam fazendo algo para outros deuses, eles achavam que estavam fazendo para Deus, porque pessoas estavam ensinando errado. Porque toda vez uma coisa que acontecia muito, os irmãos vão ver aqui, é que, por exemplo, o povo sempre caminhava com os reis desviados. Os profetas, coitados, ficavam gritando. Deus vai falar aqui, ó, eu mandei os profetas e não obedeceram os profetas, não ouviram os profetas. Os profetas escreveram, mas eles não ligaram. Por quê? O povo simplesmente começa a seguir aquela linha. Essa semana, eu estava ontem assistindo um filme, né, da época da Idade Média, né, de como a igreja, eu falei até para fazer civil, a igreja está contaminada, já desde que saiu de Jerusalém, começou a virar negócio de igreja católica, começou a contaminar. Eles mandavam matar as pessoas na Inquisição, a igreja católica. Os líderes das igrejas católicas, eles faziam de tudo de errado, mas o povo não podia fazer. O povo não podia nem falar, nem questionar eles. Olha só, a própria igreja, que pelo que eu entendi, promoveu um tipo de ditadura da igreja. Era a igreja que estava no governo. O Papa, ele tinha ordem. Aí as pessoas pegavam gente de famílias, cristão fiel até. Por quê? Porque quando o camarada é fiel e é muito devoto, porque eles não gostavam que as pessoas liam as escrituras, não deixavam nem ler, não queria que o povo lesse, tinha que ler só o que o Papa escreveu. Então, quando Lutero se levantou e foi escrever, que guerra que foi, irmãos. Mas a maioria do povo estava com a igreja. Não é ele que está sendo morto na fogueira? Aí vai ver o irmãozinho morto na fogueira, decapitado, rasgado, como os apóstolos. Eles olham assim e pensam que realmente o irmão era um herege. Eles é quem são, e bota a culpa no irmão e matava o irmão. E hoje acontece a mesma coisa. O povo está sempre indo com a maioria. Aonde está a maioria? Pode ir lá ver que o povo está lá. Aonde tiver a maioria, o povo está lá. Não importa os ensinamentos. O povo não quer ficar contra o sistema, né? E os profetas, sempre que foram levantados, foram perseguidos, foram mortos. O próprio Jesus falou assim, em Jerusalém, né? Chorou por Jerusalém, que persegue e mata os profetas. Queria tanto juntar vocês, né? Tudo debaixo das minhas asas, ou seja, ser uma igreja do Senhor, mas está matando os profetas. Os que falam, que abrem a boca para falar a verdade, vão sendo mortos. Então eles levantavam para si, colunas, postes, ídolos, e em todos os altos outeiros debaixo das árvores frondosas.
queimavam ali incenso em todos os altos, com as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Por que você acha que Deus tirou aquele povo daquela terra e deu para Israel? Porque o povo estava na prática do pecado. Amém? O povo estava na prática do pecado. Tanto é que teve povo que ele falou assim: ó, nesse povo não mexe, porque ainda não se cumpriu, né? Ainda não se esgotou, né? Esses outros já estavam esgotados diante de Deus, os seus pecados, o seu nível, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas, meu irmão, é igual a gente fala aqui para a gente, paciência tem limite, né? Como é que é? Paciência tem limite. Nós somos assim, paciência tem limite. Porque tu vai, perdoa. Aí Deus é misericordioso, mas Ele é Deus. Nós temos que perdoar direto, porque Ele não chega ao passo que a pessoa peca contra Deus. Ninguém peca contra nós a quantidade de pecado que é contra Deus. Então Deus é rico em misericórdia, mas Ele tem um termo, Ele tem um limite. Quando chegou no limite, agora eu vou tirar todo. Ele tinha levado, já pensou? Tirou o povo do Egito, fez aquele milagre todo, saraiva de fogo, de tudo, sangue na água, rã, um monte de praga, matou os primogênitos todos do Egito, depois abriu o mar, afogou o faraó no mar, fez de tudo para salvar aquele povo, para levar para uma terra prometida. Ainda assim, teve que matar os que estavam no Egito, ele teve que sacrificar no deserto, para levar um povo limpo. Olha só, o povo que foi morar na terra prometida, foi o que nasceu no deserto, quer dizer, não tinha vínculo com o Egito mais. Deus fez isso, para não ter, e em outros lugares Deus fala assim, ó, eu sou como um agricultor que escolhe a terra, prepara a terra, escolhe a semente. Eu plantei uma boa vinha. O Senhor fala assim em outras passagens, eu plantei uma boa vinha, uma boa semente. Por que deu videira brava? Deu videira brava. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem em se contentar com o que Deus está fazendo na vida dele. É como a questão da semente, né? Ele plantou a semente, mas aí foi dar outra coisa. Esse povo é a mesma coisa. E quando ele fala isso, que plantou, que colheu, foi isso, ó. Ele tirou o povo do Egito, escolheu Abraão, separou o povo foi para o Egito, se contaminou no Egito, aí ele foi lá, tirou, purificou o povo, escolheu a semente, quer dizer, as ruins morreu tudo no deserto, né? Levou as boas lá, deu a terra prometida, tirou o povo que estava na terra, porque ele sendo Deus, aquele povo que usava a terra, usava na prática do pecado, não dava glória para Deus, não reconhecia ser Deus, o dono da terra. Então Deus foi lá e tirou eles e deu para Israel. Aí Israel me vai na mesma prática, não fez a mesma coisa que o povo já fazia lá. Inclusive eles acharam uma imagem deles, já passa a adorar a imagem deles. Se alguém esqueceu de quebrar uma, ficou enterrada uma, alguém acha, você lembra de Raquel? Levando o ídolo do pai dela? E por que o pai dela tinha ídolo? Não era para ter. Não era para ter. E ela vendo os milagres que Deus estava fazendo, ó. Jacó foi enganado 10 vezes, o homem mudou o trato com ele. Deus fazia as ovelhas, ó, vão nascer, se nascer ovelha listrada é sua, as lisas são minhas, aí só nascia listrada. Se nascesse, vamos inverter então, as listradas agora é minha, sem listra é sua, aí passou a nascer só sem listra. Mesmo ela vendo esse poder todo, Deus enricando a família dela, o lar dela, o marido, né? E naquela situação, mesmo estando debaixo da opressão do pai dela,
O pai, tio dele, né? Pai dela, Labão. Mesmo Jacó estava ali, Deus estava enricando ele, tanto é que quando ele saiu, estava rico. Onde ele botava a mão, prosperava. Onde botava a mão, prosperava. O testemunho dele. Por que ela precisava roubar o ídolo do pai dela? Se o ídolo do pai dela não estava conseguindo nem botar lista na ovelha para ajudar o pai dela. Hã? É isso que a gente faz, irmãos. É isso que a gente faz. Às vezes a gente larga a bênção de Deus, larga o propósito de Deus e vai atrás de coisas que vão desagradar a Deus. Às vezes nos vem uma cegueira. A Bíblia diz que o inimigo cega o entendimento, que só pode ser isso. E quando a Bíblia fala que cega o entendimento, eu creio, porque como que pode a Raquel, por exemplo, ter visto isso, aceitar, pegar, querer confiar numa imagem de escultura, que quase causou a morte, que o pai dela foi atrás ainda, por causa daquele ídolo dele. Quase causou, só causou, por isso, Jesus veio da linhagem de Judá. E Judá é filho de Elias, não é de Raquel. E mentiu com o pai dela, né? Mentiu, fez de tudo. Aí um abismo chama outro abismo. Ela guardou embaixo dela, sentou em cima, falou que não podia sair do cavalo, né? Que estava naquele dia. Olha só, uma mentira, um abismo chamando outro abismo. Meu irmão, quando a pessoa começa ter uma visão, começa a sair do propósito de Deus, é um negócio assim, é de uma cegueira tremenda. Por isso que a Bíblia fala que o sujo suja esse mar, porque a pessoa simplesmente começa, olha só o que Israel agora começa a fazer, presta atenção, versículo 12, serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas, porque só existe um Deus, por que vai servir outro Deus inventado, que alguém inventou? Que falou que vai te dar prazer, que falou que vai te dar isso, que vai dar fertilidade, que vai dar não sei o quê, deuses criados que alguém botou a mão no barro e fez, e porque Deus ele nos fez, botou a mão no barro, nos fez, e nós viramos homem, né? E esses ídolos botou lá e está lá ídolo, não vira nada, não fala, e Deus fala isso, está lá no Salmo 115, né? Boca tem? Tem, mas fala? Não fala, porque a boca é só desenhada. Aí fala assim, não farei essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio dos profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos. O que é voltar-vos? É a mesma coisa quando eu falo para os irmãos, arrependei-vos de onde caiu, para poder voltar, ou seja, volta para a prática de agradar o Senhor, né? Guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Olha só, Deus pega o homem, tira o homem da função dele. Jeremias estava lá, Deus tirou Jeremias, o menino que ia crescer, ia construir família, queria viver, e Deus, não, eu sou só um menino. Deus tirou o menino do caminho dele, para ser um profeta para Israel, para abrir mão da vida dele, para ser um instrumento nas mãos de Deus, e o povo não obedeceu, não queria ouvir o menino que cresceu, né? Não queria ouvir, largou tudo, abriu mão de tudo. Eliseu, quando Elias chegou, já sabe o que eu te fiz, né? Largou tudo, largou o mundo. Quando fala que Eliseu, falou, deixa eu só despedir aqui, foi lá, pegou o carro do boi, queimou os boi, fez churrasco, queimou os carros tudo, para não correr o risco de querer voltar para onde ele estava. Aí não deixou mais nada lá. Olha só. Aí o homem faz isso, aí não adianta. Olha só. Aí Deus usa esse profeta, usa como nós também, né? Deus chama, nós estamos aí, então, cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo de Israel? Estava sozinha, a igreja cristã de Israel estava sozinha. Os profetas tinham Deus,
e eles com a palavra, e o povo lá com os reis, adorando outros deuses. Adorando outros deuses. Isso causou um castigo severo. E o abismo vai chamando outro abismo, né? Ele vai assim, aí Deus no versículo 14 fala assim, aí mediante isso tudo que Deus fez, usou o profeta, tirou homens do seu caminho para ser instrumento na mão dele, aí Deus fala assim, porém não deram ouvidos. Aí além de não dar ouvidos, antes se tornaram obstinados. O que é obstinado? É uma pessoa que quer fazer o que quer, que está na sua própria vontade, que aí ela vai fazer errado. Às vezes eu converso assim, mas eu não estou te explicando que é desse jeito, você quer fazer errado. A pessoa quer fazer o negócio errado, cara. É possível um negócio desse? É obstinado, quer fazer errado, quer fazer do jeito dela. Uma certa feita eu cheguei aqui no pedreiro, já contei isso para os irmãos, falei, irmão, coloca o óculos. Sem óculos, eu com óculos já estou lendo errado, você imagina sem óculos. Então não dá para eu esconder que eu preciso de óculos. O irmão parece que estava escondendo que precisava de óculos. Não queria usar óculos de jeito nenhum. Aí ele não vinha de Bíblia para a igreja, eu dei uma Bíblia a ele, aí continuou com a Bíblia fechada. Deu uma Bíblia, essa aqui a ele. Continuou com a Bíblia fechada, porque não usava óculos. Eu não sei se ele não sabia ler também, né? Isso eu não tenho certeza, mas uma coisa eu sei, que na hora que ele foi cortar o número ele sabia, né? Para medir, fazer medida, ele sabia, ele era pedreiro, mas aí ele foi fazer o negócio sem óculos. Aí eu cheguei aqui, encontrei um caixonete sobrando, e o outro no lugar, eu falei, irmão, de onde sobrou aquele caixonete ali? Não só tinha dois, um para ali, outro para aqui? Não, pastor, é que eu cortei errado, aí comprei outro. Quer dizer, pagou um preço, ele cortou errado, comprou outro. E eu deixei ele pagar com o dinheiro dele, porque foi ele que cortou errado. Ele não cortou sem querer, não, cortou querendo, em desobediência, obstinado. Que eu estou falando para ele, bota o óculos, ele não quer usar óculos, quer fazer um negócio sem óculos. Aí tu mede aqui e corta aqui, sem óculos. Então, olha só, obstinados, de dura cerviz com seus pais, né? Pessoas que não quiseram obedecer os pais, que não creram no Senhor seu Deus, não creram, estão crendo em tudo, menos em Deus. Porque eu fico imaginando o coração de Deus, o sentimento de Deus, sabendo que uma pessoa prefere crer numa imagem de escultura, de escultura, num nome inventado por alguém, do que crer nele, que é o único Deus. Eu fico imaginando Deus, a tristeza. Deus fez de tudo para o homem, para o ser humano, andar com Ele, seguir a Ele. Ele é o verdadeiro Deus. Desde o paraíso é assim, irmãos. Deus fez o homem, a Bíblia diz que toda tarde ele estava lá, conversando, procurando Adão, até o dia que Adão estava escondido dele, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Olha como é que o inimigo cega, olha como é que o inimigo cega o entendimento através de quê? Do pecado. O pecado entrou, aí entrou o conhecimento, que a árvore que ele comeu, né? Isso na verdade gerou falta de entendimento. Porque como é que ele pode saber que dava para se esconder de Deus? Não estou botando aqui uma folha de parreira para esconder, pois se Deus olha para ele, vê ele peladinho. Não adianta botar folha. Está com vergonha de Deus? Não adianta, porque ele vê através da roupa. É como se não tivesse roupa para ele. Diante de Deus nós estamos nus. Inclusive o pensamento diante de Deus está guardado aqui dentro. Para Deus é como se estivesse um telão assim, vendo tudo que nós pensamos. E ainda vou dizer mais, ainda antes de pensarmos. Olha só. Mas o inimigo cega o entendimento e o homem começa a achar que dá para negociar com Deus, enganar Deus. Sabe esses profetas todos aí? Estão enganando os homens, estão enchendo a igreja porque estão enganando os homens. E os homens gostam de ser enganados. Mas a Deus eles não estão enganando não. Quando chegar o dia, quando chegar a cobrança, vai ser forte. Vai ser forte.
rejeitaram, e vai assim, ó, versículo 15, ó, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles, seguiram os ídolos. Quer dizer, como é que você segue o ídolo, se o ídolo não sai do lugar? Hein? Alguém está te enganando. Viu? Quando você começa a seguir uma coisa que está fora da palavra de Deus, é como se você estivesse seguindo o ídolo. E ídolo, ele não funciona sozinho. Porque você faz, você coloca ele ali e ele fica ali. Amém? Nós botamos aqui a figura da cruz aqui, para lembrar a cruz de Cristo. Mas ela fica parada aqui. Ela não tem efeito nenhum sobre a nossa vida. É só uma decoração da igreja. Para nós lembrarmos que Cristo morreu na cruz por nós. Mas o que está vivo e que funciona e que trabalha em nossas vidas e que nos vê e que conhece tudo por dentro é Jesus, que já saiu da cruz há muito tempo. Amém? É Jesus. Então, mas eles resolveram seguir ídolos. Como é que você vai seguir ídolos? Quando você está seguindo ídolos, quando você está seguindo uma coisa que não é bíblica, você está seguindo alguém e com intenção no seu coração. Porque ninguém segue à toa também não. Amém? Ninguém vai de graça. Pode até estar indo de graça, mas está pensando que vai receber alguma coisa. Está na intenção de receber. Não enche à toa não. Agora, rejeitaram os estatutos, aí vai assim, seguiram os ídolos, ó, e se tornaram o quê? Vãos. Se tornaram vãos, quer dizer, não tem utilidade para Deus. Uma pessoa que está seguindo os ídolos serve para Deus para quê? E seguiram as nações que estavam ao redor deles, nas quais o Senhor havia ordenado que não as imitasse. Porque Deus já acabou com aquelas nações. Por que eles vão imitar elas? Por que eles vão seguir a mesma coisa? Mas você acha que isso acontece só lá? Isso acontece hoje, irmãos. Isso acontece hoje. Acontece hoje. Isso aqui nós estamos lendo, não é para contar que aconteceu não, é para contar que acontece hoje. Se você não vigiar, você vai seguir ídolos. E ídolos é tudo aquilo que não é a palavra de Deus, mas que atrai a nossa prioridade. Tudo aquilo que atrai a sua prioridade é ídolo, é idolatria. Porque Deus tem que ter a prioridade, o primeiro lugar. Desprezaram, segundo os ídolos, tornaram vãos e seguiram as nações que Deus já havia imitasse, né? 16, desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si imagem de fundição, ou seja, vou fazer um Deus para mim. Eles pensaram assim, vou fazer um Deus para mim. Lembra de Arão? Arão mesmo sendo um sacerdote de Deus, quando o povo começou, Moisés morreu, e o povo não sei o que, aí para ele continuar na liderança do povo, ele fez um bezerrão de ouro. Foi ele que fez. Arão. Foi ele que fez, o crente, o irmão, o pastor que fez. Não, o povo não quer mais palavra, o povo quer bezerro para adorar. Aí ele foi lá e fez um bezerro para o povo adorar. Traz aí os pingentes, traz não sei o que. Olha só, ele foi e fez o bezerro de ouro. Olha só que coisa incrível. Como é que uma pessoa chamada por Deus e vai ter a coragem? Era para ele deixar o povo embora, irmãos. Porque eu não vou fazer bezerro de ouro. Se o povo for embora, fico sozinho. Mas bezerro de ouro eu não vou fazer. Quando Deus voltar do monte, quando Moisés voltasse do monte, era para encontrar Arão firme. Moisés, eles queriam ir embora, eu deixei ir, porque para ele ficar aqui eu tinha que fazer bezerro de ouro e eu sirvo ao Deus poderoso. Não faço bezerro de ouro. Não faço.
Então, se o povo está querendo bezerro de ouro, vai ter que procurar em outro lugar mesmo, porque aqui não vai ter bezerro de ouro. Amém? E eu não vou fazer bezerro de ouro. Arão era um pastor, irmão de Moisés. Deus falava com ele, falava com Moisés, e Arão testemunhou todo aquele milagre do Egito. Arão testemunhou, hein? E Deus usava Arão de tal maneira, né? Aí, ó, fizeram imagem de fundição, ó, 2 bezerros fizeram. Isso aqui já não foi na época de Arão, não. Isso aqui já está sendo repetido. Deus já matou o povo conhece a história de Arão, conhece o bezerrão que Moisés mandou moer e fez eles engolir, a terra abriu e tudo mais. E agora, em vez de um, eles fizeram 2. Fizeram 2, ó. Fizeram 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Sabe o que é adorar todo o exército do céu? Eu sou o servidor da lua, eu adoro a lua. O outro vai ser, eu adoro o sol, que o sol é mais poderoso. O outro vai ser, eu adoro as estrelas, não sei o que. Adoraram, tinha gente para adorar tudo, menos Deus. Menos quem fez. E até hoje ainda tem gente para adorar toda a criação, menos o Criador. Até rato eles adoram, mas não adoram Deus. Isso é uma cegueira espiritual tremenda. Você vai adorar rato. Até o churrasco que a gente come, eles adoram. Aí não deixa comer, não. Se souber que a gente come, ele não gosta. Aí versículo 17 fala assim, ó, olha só, irmão, como é que um abismo chama outro abismo, e olha o que nós somos capazes de fazer. Olha o que o homem na prática do pecado é capaz de fazer. Ó, também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, e não foi para Deus, não. Se ainda fosse para Deus, mas Deus nunca exigiu um sacrifício humano. Mas aí seria louvável se fosse para Deus, mas Deus não aceita. Estou deixando claro para os irmãos. Mas não foi para Deus, foi para outros deuses. E deram-se à prática de adivinhação e criam em agouros. Sabe o que é agouros? Feitiçaria, macumba. Vai ver macumba para você? Para mim, pode fazer o que você quiser de macumba. Pode fazer o que quiser de macumba. Se quiser, eu vou lá até lá na macumba para você fazer a macumba. Para ver se o capeta vai descer lá. Ele não desce. Eu já estive lá. Eu tive que parar de ir porque a macumba estava quase fechando. Eu nem era crente ainda. E a mulher falou para mim isso, ó, teu lugar não é aqui não. Aí pontou para cima. Servo de Deus, também chegava lá, não tinha manifestação. Eu ia lá para adivinhar, para isso aqui, ó, que está aqui, ó, adivinhações. Eu não era crente. Agora eu sou crente, eu vou ficar atrás da irmã do coque para estar adivinhando coisa, a irmã, botar o nome no coque, está adivinhando coisa? Não, porque as irmãs do coque tinham uma tradição, né? Que tinha umas irmãs do coque, não sei o que, né? Adivinhava do círculo de oração, né? Tudo bem, tem que ser do círculo de oração, tem que buscar a Deus, tem que ser fervorosa, entendeu? Mas crente que anda atrás de adivinhação, e dizendo que é revelação, é adivinhação. Você vai lá para saber, vai ver se não é adivinhação. Okay? Revelação é assim, ó. Você entra no lugar, aí o irmão chega para você, né, ou até na rua. Uma vez eu estava no ônibus, aí o pessoal falou um negócio lá, negócio de igreja, não sei o que, eu ainda era obreiro ainda, eu era diácono, não sei, não me lembro. Aí eu falei assim, não, mas Deus, expliquei assim o que é de Deus. Na mesma hora, essa irmã estava vindo para o Rio, com um negócio de oração que ia ter no Rio, não sei o que, um congresso. Ela olhou para mim e falou assim, irmão, pastor? Eu falei, não, eu sou obreiro, ou diácono, não sei, falei para ela. Aí ela falou assim, não, mas eu estou vendo o irmão como pastor. Eu vejo o irmão pastor. Deus está me mostrando que o irmão é um pastor. Aí tudo bem, eu não fui da casa dela, não fui lá na mesinha dela procurar para ela adivinhar o que vai acontecer na minha vida. Isso é uma revelação. Agora quando tu sai para ir lá, para ver se a pessoa tem alguma coisa para te falar, ainda senta lá e pergunta, isso chama-se adivinhação. Adivinhação. E aí o Satanás usa
porque ele tem os demônios dele. Ele não é onisciente nem onipresente, mas como ele tem os demônios que traz notícia, revela que a identidade dela tem tal número, data de nascimento. Ainda tem uns pastores que fazem isso com o Facebook, aqui um ponto aqui, ó. Tem um irmãozinho escondido em algum lugar, né? E ele com um ponto aqui, e aí a câmera está pegando todo mundo, né? E aí o irmãozinho fala, aquela irmã ali e tal. E não ponto. Aí a igreja enche, tudo é técnica. A igreja lota. Tem um gordinho que fica assim, fala Deus, já o Deus está aqui com. Tem um microfonezinho pequenininho aqui, ó, e ele falando que é Deus e o povo dando glória, falando em mistério, e o gordinho falando, fala Deus, estou entendendo. Está entendendo? O Deus dele é o irmão que está lá atrás da cabine, computador aberto, ou no carro, no Wi-Fi, em algum lugar, e falando é o Deus dele. E o povo, glória a Deus, irmão, adivinhação. E ainda tem umas adivinhações que são falsas. É o caso desse pastor. Algumas podem até ser verdadeiras, mas não é Deus. Deus não fica. Você acha que Deus vai ficar falando identidade de irmão, data de nascimento, irmão? Pelo amor de Deus. Que ignorância do cristão acreditar num negócio desse. E queimaram os seus filhos, irmãos, com um sacrifício. Olha só, a pessoa chegar ao ponto de queimar o filho. E eles fazem isso, irmão, olha só, tem lugares que fazem até, Deus que me perdoe, faz coisas imundas. Eu não vou nem citar aqui que nós estamos gravando, mas fazem coisas imundas de pornografia. E às vezes no ministério. Eu soube de um caso que tinha troca de casais no ministério. Ele se reunia lá na igreja, não sei aonde, e um dormia com a mulher do outro com a mulher marido da outra. E olha só, como é que pode ter um negócio desse na igreja? Esses dias eu vi um que estava tirando o demônio da mulher com beijos na boca, assim, ó. Aí beijava na boca da mulher e tirava a morena bonita, né? Ia lá de novo, tem muito demônio essa menina. Aí ela de novo, olha só. A igreja cheia. Queimaram os seus filhos. Não, essas coisas, irmão, estou falando para os irmãos, olha só. Quando a pessoa está na prática do pecado, não tem limite mais. Um abismo vai chamando outro abismo. Eles são capazes de fingir. A Bíblia fala que teriam falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Se você visse esses homens depois do culto, para onde que eles vão, nas reuniões que eles estão, você não diz que eles são cristãos, porque eles não são mesmo. Mas eles vestem a roupa de cristão na hora de ir para a igreja. A palavra já tem tudo no computador, já tem tudo decorado, não precisa gastar o tempo que eu gasto. Vai lá, estuda, faz um curso de eloquência para falar bonito, né? E tudo mais. O negócio tem tudo programado, tem aquele negócio todo, pinta a igreja da cor que ele acha que vai atrair as pessoas, e aquele painel de LED, a parede inteira, e vira uma verdadeira boate. Isso aí já tem tudo pronto. E eu, como eu falei antes para os irmãos, eu acho que tem certo lugar que tem até pacto com o maligno. Porque não pode esse camarada estar falando, esse está falando palavrão daquele jeito, com certeza. Nem crente eles são, quanto mais pastores. Mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. E os que estiverem falando a verdade vão ser confrontados, vão brigar. O que fala a verdade, se não tiver a habilidade da palavra, vai perder um debate. E a Bíblia, Paulo fala assim, ó, que o obreiro tem que manipular bem a palavra. Manipular bem a palavra é no sentido de quê? De ter conhecimento bíblico. Para quando vê essas coisas acontecendo, você saber que não é de Deus. Aí você está na igreja, você não vê nada, não presta atenção no que a Bíblia escreve. Aí alguém fala, vamos não sei o que, aí quando vê, está desencaminhado. Então queimaram seus filhos, venderam
venderam para fazer o que era mal perante o Senhor. O que é isso? Venderam venderam-se. Se venderam. O que é se vender? É você aceitar certas coisas e por causa de benefício próprio. Está se vendendo. É igual quando você vai votar agora na eleição e a igreja faz propaganda para o candidato porque tem que fazer um muro na igreja, porque tem que pintar. Já vi isso na igreja. Igreja séria, que tem nome sério. Fazer isso, dar um púlpito aqui, o candidato, vou dar a igreja toda votar, o pastor fala também, ela está se vendendo para fazer o que é errado contra Deus, para fazer o que é mal perante Deus, olha só. Aí depois a igreja quer orar. Orar como? Se você pedir o povo para votar numa pessoa que é contra os princípios bíblicos, como é que vai orar depois? É muita cara de pau. Não é de Deus isso. Aquilo não pode ter poder de Deus naquilo. É carne pura ou é Satanás. Então se venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. Dei só esse exemplo da política que é muito fácil. Não é só a igreja não, tem pessoa que se vende também. Não, foi lá, vai calçar minha rua, vai dar um caminhão de tijolo, entendeu? Estou fazendo um barraco ali. Meu irmão, venderam-se para provocarem a ira de Deus. Ou seja, isso tudo e essas coisas provocam a ira de Deus. A igreja que está se corrompendo, que está desencaminhando, que está levando um monte de gente para o fanatismo, para um caminho que desagrada a Deus, para aquela pulação, plantando bananeira, rodopiando, macumba dentro da igreja, dançando aquele negócio todo. E o povo, a carne gosta disso, irmão. Eles vão para casa alegre, cansado de tanto rodar e dançar e pular. E às vezes chega na igreja com o pé doendo, não é? Eu chego com o pé doendo na igreja. Agora, então, pelo que o Senhor, irmão, muito se indignou, versículos 8. O Senhor, olha só, o Senhor muito se indignou. Se o Senhor só se indignar, já é ruim. Mas ele muito se indignou. Muito. Ou seja, vai pesar a mão com vontade. Com vontade. Deu oportunidade, deu chance, tirou do Egito, cuidou no deserto, deu água, deu pão, deu a palavra, enviou o seu filho, fez de tudo, enviou os profetas, levantou homens para estar à frente, ministrando a palavra de Deus, abrindo mão de suas vidas para estar cuidando do povo, e o povo querendo fazer coisas que desagradam a Deus. Contra Israel, se indignou muito contra Israel e o afastou da sua presença. Olha só, dura coisa é Deus nos afastar da presença dele. E vou dizer uma coisa: se estivermos em pecado, não precisa nem enganar. É o pastor, não importa se é eu, não importa se é você, não importa quem for. Se estiver em pecado, não fala que tem que estar com Deus, não, porque não está. Deus não anda com quem está em pecado. Deus anda com o pecador que se arrependeu, confessou, chorou, pediu perdão a ele. Deus anda, aí ele parou de pecar. Mas se a pessoa está literalmente na prática do pecado, andando em pecado, está em adultério, está em não sei o que, não diz que está com Deus, porque não está. Deus já afastou ele da presença dele. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Ou seja, os irmãos sabem que essa história está primeiro, mas depois ele vai falar também de Judá, né? Mas aqui nós terminamos aqui Israel. O que aconteceu? Israel estava dividido em duas, Judá e Israel, dois povos, estava em dois povos. E esse povo que foi para Samaria, ele já errou desde o princípio. Já preguei isso aqui, né? Tem um homem chamado Jeroboão, que Deus deu as tribos a ele. Deus deu dado. Quando ele foi assumir a posse, ele falou assim: se Deus deu, olha só, se quem é de Deus, olha só o que eu falo para os irmãos nesse lugar, se Deus deu, você está nesse lugar, se Deus te coloca nesse lugar, aí você fala assim: não, um irmão me convidou para ir numa igreja lá dele, se for outro dia,
eu fico feliz até que você vá. Quanto mais culto você for, melhor. Se chegar lá você vê que o ensinamento não é bíblico, igual você aprende na sua igreja, você não vai mais. Não vai mais. Agora, o errado é você largar o culto na sua igreja, né? Largar o culto na sua igreja, ficar cheio de espaço vazio para estar em culto em outra igreja e que talvez tenha outros ensinamentos na piscina. Só o fato de você deixar o culto na sua igreja para ir em outro já está errado. Agora, se é outro dia, por que está errado? Porque nós somos poucos nesse lugar, nós estamos quebrando pedra nesse lugar. Aí você sai e deixa sozinho, deixa o irmão sozinho, pastor, pregar para ninguém quase, uma palavra dessa, não pode, talvez você não. Eu estou achando a palavra maravilhosa para mim, entendeu? Então quando eu penso assim, se eu sentir que a palavra está maravilhosa para mim, está falando comigo, aí eu sinto que está sendo boa também para a igreja. Porque se não falar comigo, não adianta eu pregar para a igreja. Então, aí a pessoa vai para outro lugar, dia de culto da sua igreja. Aí, claro que não está agradando a Deus. Parece que você está cultuando, não, o importante é cultuar a Deus. Duvido, viu? O importante é cultuar a Deus. Não, eu vou aqui, mas eu estou cultuando aqui. Isso não agrada a Deus. Agora, se no outro dia não tem culto na sua igreja, onde Deus te colocou, e tu vai ajudar um irmão lá, vai lá adorar a Deus, está com sede de ir no outro culto, aí é de Deus. E eu não condeno isso. E não tem medo de você ir ficar lá. Não tem medo. Porque o povo é de Deus, né? A igreja é de Deus. Porque quem é de Deus, eu falo isso para os irmãos que eu fiquei um montão de anos numa igreja, nunca fui visitar outro culto em outro lugar. Já fui em culto no lar, né, igual eu ia na casa de reabilitação, já fui em orfanato, já fui no culto na casa das pessoas, já fui em culto que alguém me convidou na casa de pessoa, em casamento, em outra igreja, mas sair da minha igreja para ir visitar outro culto, nem fora do primeiro que a minha tinha muito culto, então não tinha necessidade. Tinha culto segunda, terça, quinta, sexta e domingo. Aí às vezes tinha alguma coisa no sábado, né? Um congresso, alguma coisa. Então para que eu nunca tive vontade de ir em outro lugar. E só saí de lá porque a igreja, os irmãos sabem, entrou por outra linha teológica e me complicou para o meu aprendizado. Senão estava lá até hoje. Amém? Estava lá até hoje. Está aqui a minha varoa, né? O testemunho estava lá até hoje. Então, por quê? Porque o homem lá não tinha palavra. Lá tinha palavra. Eu fui discipulado no ministério da palavra. Tinha palavra. Agora, depois, né, a denominação se contaminou e eu acabou tendo que sair. Mas a respeito da palavra, entendeu? E não tinha show lá não. E não tem até hoje. Vai lá que tu vai lá ver. Não tem dança, não tem nada preto, pintado de preto, nada preto. O que eu digo é pintado, é espetáculo. Não, o culto é normal. E tem assim de músico. Aqui não tem nenhum, né? Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.